Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela sua presença aqui, em primeiro lugar, pela sua graça, pela sua unção, Pai. Nós cremos que o Senhor nos capacita a entender a sua palavra, a ensinar, a ouvir, e nós colocaremos em prática, Pai. E nossas vidas serão transformadas no momento que obedecemos aquilo que o Senhor disse, conforme está escrito. Nós cremos e viveremos dessa forma, experimentando da sua bondade e da sua realidade a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, a gente há alguns sábados tem falado a respeito de como colocar a fé em prática, né? E recentemente, uns 2 sábados atrás, nós falamos a respeito do fundamento da nossa fé, que tem que ser a palavra de Deus, e que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos aprender mais a respeito da palavra de Deus, para que a gente saiba quais são as promessas que Ele nos fez, que Deus nos fez, para que a gente saiba qual é a herança que Jesus deixou para nós no Novo Testamento, no Testamento que foi dado a nós. Então, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia em nossas mãos e precisamos ler, precisamos aprender. E isso é o elemento principal que nos dá fé, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E depois, no sábado seguinte, que foi sábado passado, né? Nós falamos a respeito de como nós precisamos estar com essa palavra em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos pensamentos, digo. Precisamos estar com essa palavra na nossa mente e no nosso coração, porque a palavra é viva e eficaz, ela é capaz de separar aquilo que vem da mente, aquilo que vem do coração. Então é necessário que a gente substitua os pensamentos que o inimigo traz pelos pensamentos de Deus. É por isso que em Romanos fala que nós não devemos nos amoldar a este mundo, mas precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sendo conhecedores da palavra, uma vez que a gente conhece a Bíblia, que a gente conhece os versículos em que contém promessas para nós, o irmão Reagan sempre dizia que a gente devia pegar o Novo Testamento e sair marcando em vermelho as vezes em que aparecessem as palavras em Cristo, nele ou em Jesus. A gente deveria marcar essas partes, porque diz respeito a coisas que Deus fez em nossas vidas e que nós temos direito a partir do momento que somos feitos novas criaturas em Cristo. Então, o primeiro passo, de fato, vai ser esse, a palavra, receber a palavra, porque a palavra é o fundamento da fé, né? É o firme fundamento que nós temos a certeza de que as coisas que esperamos vamos receber, e que existem coisas que foram criadas a partir do que não se vê. A nossa confiança, a nossa base toda disso é a palavra de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus, é a pregação de Cristo. Eu estava dia desse num lugar e eu escutei alguns rapazes conversando a respeito da existência de Deus, e um deles dizia que você não vê Deus, mas você sente Deus. Então você sabe que Deus é real porque você sente Deus. E o outro dizendo, Deus não, você não vê, você não tem como saber que Deus existe. E eu parei, eu fiquei com vontade de... eu admito que fiquei com vontade de me meter na conversa dos outros, mas eu me contive. Pensei, né, o que a Angélica diria se estivesse aqui. Não se meta na conversa dos outros. Então eu não me meti na conversa deles. Mas eu fiquei pensando que, embora seja verdade aquilo que o primeiro rapaz disse, né, que você não... Embora a gente não veja Deus, a gente sabe que Ele é real, porque muitas vezes a gente sente a presença dEle. Já falamos isso a respeito da certeza da existência de Deus em outros momentos, mas agora é outra coisa. Eu fiquei pensando, não foi isso que Jesus disse, na verdade, né? Jesus disse que serão mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas a base da fé não está nem no que se vê, nem no que se sente, mas na palavra de Deus. Por mais que eu não sinta a presença de Deus em todos os momentos, por mais que eu não sinta que o que a palavra diz está acontecendo na minha vida, por mais que eu não sinta que sou... Um exemplo,
Por mais que eu não sinta que eu sou sarado, por mais que eu não sinta que eu sou próspero, por mais que eu não sinta que eu sou salvo, por mais que eu não sinta ou veja que eu sou santo, a palavra diz que eu sou. E acabou. Então essa é a base da fé. Há uma música que até que diz, está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, ponto final. Então não importa o que os seus olhos vejam, não importa o que os seus sentimentos sintam, Deus é real, a palavra é real e ela é a base da nossa fé. Então a primeira coisa, crer na palavra. A segunda coisa é estar arraigado na palavra. Digo, colocar a palavra em primeiro lugar em todas as coisas. Por isso que Jesus disse que aquele que ouve a palavra e as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então quando nós trazemos a palavra para o primeiro lugar de nossas vidas, quando as coisas vierem contra nós, nós vamos imediatamente lembrar da palavra. Nós precisamos encher o nosso espírito da palavra de Deus, para que quando as coisas aconteçam, a alma esteja pronta para lembrar da palavra de Deus. E isso é pensar como Deus pensa. Isso é substituir os pensamentos do inimigo, de fracasso, de derrota, pelos pensamentos de Deus. Então, porque se nós andarmos pensando em derrota, nós não vamos edificar nossa fé. Mas se nós andarmos pensando o que a palavra diz, a nossa fé vai crescendo. Quando nós estamos pensando em medo, em doenças, em pobreza, em perda, em tragédias, nós estamos alimentando a dúvida e a incredulidade nos nossos corações. E a gente acaba ficando como o povo de Israel durante o período em que diziam: cadê os milagres e que Deus realizou no tempo dos nossos pais? Que agora a gente só está sendo massacrado pelos inimigos. Então devemos tirar os pensamentos que trazem incredulidade e substituir pelos pensamentos de Deus, pela palavra. Pelos pensamentos que estejam de acordo com a palavra. Em vez de pensar em doença, eu vou pensar em cura. Ao invés de pensar em falta, eu vou pensar em provisão. Ao invés de pensar em cativeiro, eu vou pensar em liberdade. Ao invés de pensar em problemas, vou pensar em soluções. E assim a gente vai, baseado no que está escrito na Bíblia, nas promessas que Deus já nos fez, substituindo os pensamentos do inimigo pelos nossos, pelos de Deus. Mas há uma terceira coisa, e essa é uma manifestação visível de que nós estamos crendo, e que já falamos a respeito disso várias vezes, é a confissão. É você falar com sua boca aquilo que você está crendo. É você fazer como aquela mulher do fluxo de sangue que dizia: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. É você deixar sair pela sua boca aquilo que você está crendo no seu coração. E ao poder em declarar a palavra de Deus, há um poder, na verdade, em falar, em declarar palavras, em lançar palavras, porque isso constrói realidades, e já discutimos a respeito disso em outras vezes, mas há um poder maior em declarar a palavra de Deus, porque em Lucas, capítulo 1, se não me engano, ou é capítulo 2, abra lá comigo, vamos descobrir agora. Lucas capítulo 1. No verso 26, o anjo Gabriel aparece para Maria para falar a respeito do nascimento do Messias, né? Que viria por ela. Maria, esposa de José, noiva de José no momento, né? E aí ela fica, né, pensando como há de ser estas coisas, e o anjo vai explicando a ela. No verso 37, olha aí, que interessante isso que está escrito. No versículo 37, o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É uma boa tradução. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. A gente agarra isso, rapaz, então quer dizer que tudo que Deus falou a meu respeito pode acontecer na minha vida, se tão somente eu crer. Amém. Mas há uma outra forma de traduzir. Lembrem que a Bíblia foi escrita em grego, e a linguagem grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o grego ele é uma língua um pouco difícil de traduzir, porque ele existem algumas terminações verbais, algumas desinências, existem alguns tempos e alguns modos verbais que a gente não tem em português nem em outras línguas latinas, como o inglês, como o francês ou italiano. Então, quando você tenta traduzir algo para o português do grego, você tem que ter muito cuidado,
a forma como você vai traduzir, para você conseguir captar exatamente aquilo que está sendo escrito. Um exemplo é a palavra ágape, que a gente traduz por amor. Mas hoje na nossa língua a palavra amor é tão banal que as pessoas dizem: ah, eu amo doce de abóbora. Um exemplo. Um péssimo exemplo, mas um exemplo. Eu amo doce de abóbora. E aí quando você traz isso, pensa no grego nunca que alguém diria que ama doce de abóbora, que ágape, doce de abóbora. Porque ágape, quando a gente vai ver o que é o amor incondicional, é o amor absoluto, é o amor conforme Deus nos amou, é o amor conforme Cristo nos ama, é um amor extraordinário e é o padrão de Deus para nossas vidas hoje. E aqui no verso 37, quando a gente vai traduzir do grego para o português, uma das formas seria de colocar aqui escrito que o anjo disse: nenhuma palavra de Deus é destituída de poder. Eita, glória a Deus, essa é boa. Nenhuma palavra de Deus é destituída de poder. Creio que vocês saibam que Deus e sua palavra são um só. E ele já disse várias vezes que ele vela por sua palavra para cumpri-la, porque tendo ele dito, ele vai cumprir aquilo que ele falou. E eu creio que vocês saibam também que o Jesus era o Logos, era o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. Deus e sua palavra são um só, assim como Deus e Jesus são um só. Então nenhuma palavra de Deus é destituída de poder. Então imagine, se você consegue mudar realidades a partir daquilo que você fala, imagina se você falar aquilo que Deus fala. Eita, glória a Deus. Deu para ouvir daqui o glória a Deus de vocês. Dá para imaginar o quão poderoso aquilo que sai de nossa boca é? Especialmente se for condizente com aquilo que Deus diz. Porque lembrem que tudo que existe foi formado pela palavra de Deus, conforme Deus dizia que deveria haver, as coisas passaram a existir. Hoje nós sabemos que todo o universo é mantido em ordem e não é destruído nem entra num caos absoluto por causa da palavra de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram chance, meus amados, de estudar a respeito do universo. Se puderem, eu aconselho que façam um dia. Pega um momento assim, acho que no YouTube você procurar o documentário Cosmos dos anos 70, que foi feito pelo astrônomo Carl Sagan. Meus amados, o universo é extremamente complexo, é extremamente grande, é extremamente complicado, entende? E quando você para pensar, a vida também, o nosso corpo é uma máquina extraordinária. O ser humano, a vida em si, um animal, uma planta. Quando você para assim para pensar, puxa, tem tudo para dar errado. Tanto que às vezes eu tô conversando com a Angélica e a gente, rapaz, a Angélica, é tão extraordinário o nosso corpo que pense como é uma máquina assim, mas que tem tudo para de repente ela vai morrer, pra gente morrer, porque é tudo tão perfeito, se encaixa de uma forma tão perfeita, entende? As células, as moléculas que vão funcionando e os neurônios que vão trabalhando e dando sinapses para que o corpo reaja de uma forma e o intestino funciona para absorver moléculas que vão levar energia para o coração levar isso para o pulmão levar isso para o cérebro e tudo funcionar. É algo extraordinário e a palavra diz que todo o universo é mantido em ordem pela palavra de Deus. Isso foi uma das coisas que fez eu me converter, sabia? Quando eu observei esse universo, eu digo, rapaz, que extraordinário. E aí eu vi esse versículo. O universo, ele é mantido e é sustentado pela palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Então, se há poder em nós falarmos, profetizarmos a respeito de nossas vidas coisas boas, imagina se nós profetizarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Porque nós temos, como ocidentais, como povo que mora... Os brasileiros, de uma forma geral, nós temos perdido o reconhecimento do valor que há uma palavra. Sabe, nós temos perdido o valor, o reconhecimento do valor que existe em você dizer uma coisa e cumprir. Até pouquíssimo tempo, na verdade, você conseguia confiar na palavra de uma pessoa. Hoje é raro você poder confiar na palavra de alguém. Porque muitas das pessoas não cumprem suas palavras, não cumprem aquilo que diz. Então, uma vez eu escutei minha madrinha falando com o filho dela, né? Ela disse, você vai na casa de fulana e diga a ela que se der, você vai voltar mais tarde. Não diga que vai voltar, porque você não sabe se vai poder. Porque um homem sem palavra é um homem sem valor.
Olha só. Até pouquíssimo tempo um homem era medido a partir daquilo que ele dizia e cumpria. E hoje nós temos perdido o reconhecimento do valor que tem nas nossas palavras. O simples fato de você chegar nos seus pais e dizer bença mãe, bença pai, e ele dizer Deus te abençoe meu filho, é algo poderoso. Se você for ler Gênesis, você vai ver que toda vez que um dos patriarcas estava idoso, Isaac, Jacó, eles eram colocados, todos os filhos deles eram colocados diante deles para que eles os abençoassem. E eles estendiam as mãos, impunham as mãos sobre a cabeça dos filhos e declaravam aquilo que eles criam que ia acontecer. E ele dizia tanto que a questão de Isaac ter abençoado Jacó primeiro ao invés de Esaú foi um problema para Esaú, que quando Esaú chegou para receber a bênção, ele disse: pai, por favor, tem alguma bênção para mim ainda? E Jacó disse: lamento meu filho, abençoei o teu irmão, achando que era você. A bênção foi toda para ele. Todas aquelas palavras que foram declaradas por Jacó se cumpriram. Aquilo que ele disse para Esaú se cumpriu. Nós precisamos entender que há poder em falar, lançar profecias. Todos nós temos esse dom da parte de Deus, o dom de profetizar, o simples dom de profecia, de exortar, de edificar, de consolar, e nós precisamos fazer uso dele. Temos que entender que é algo que realmente funciona, que é a base, na verdade, é um princípio de Deus para a criação do mundo, do universo inteiro. Há um certo tom de urgência hoje nessa pregação, né? Porque realmente precisamos estar conscientes daquilo que falamos. Se você vai falar algo que é contrário à palavra de Deus, se é algo que não edifica, é melhor que fique calado, que não fale nada. Se os seus pensamentos ainda não estão renovados e você não consegue pensar conforme Deus pensa, então não fale. Fique calado, que é melhor. Porque nessa situação até calado você está errado. Não dizem isso, né? Olha, fique quieto, que até calado você está errado. Mas se nossos pensamentos forem os pensamentos de Deus e nossas palavras forem condizentes com a palavra de Deus, então não devemos nunca parar de falar. Isso é muito sério. Muito sério. Há um irmão chamado E.W. Kenyon. Ele é reconhecido por alguns como o avô da fé, porque ele foi um escritor do século XIX, do final do 19 para o início do 20. Ele era um estudioso da Bíblia, ele trabalhava como professor em um seminário, e ele passou muito tempo estudando a palavra de Deus e descobrindo coisas que ele pensava, como ele raciocinava, na verdade, né? Ele refletia a respeito daquilo que ele era ensinado. Então ele lia a Bíblia e comparava as coisas que ele estava lendo na palavra e as coisas que ele aprendia e dizia: tem alguma coisa faltando aí, tem alguma coisa que está incompleta. E daí ele passou muitos anos de sua vida escrevendo. Ele não teve reconhecimento enquanto vivo, ele não teve fama, ele não teve riqueza, ele não foi aclamado como um grande pregador do evangelho, mas ele deixou livros escritos, livros que serviram de base para o irmão Kenneth Hagin depois estudar e aprender mais a respeito daquilo que foi escrito pelo Kenyon e se aprofundar naquilo que o Kenyon abriu. E uma das coisas, por exemplo, dizem respeito ao nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, é o nome que foi dado à igreja para que a gente possa usar como uma procuração, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, é o próprio, no nome de Jesus, é o próprio Jesus falando. Quando nós confessamos a palavra de Deus no nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus falando. E ele escreveu o livro no nome de Jesus, ele escreveu o livro sobre a aliança de sangue que Jesus fez com a humanidade, ele escreveu um livro sobre fé. Então, são ensinamentos que são eternos, porque são baseados na palavra de Deus. E veja só, 100 e pouquinhos anos atrás essas coisas foram escritas e hoje continuam nos abençoando, né? E ele tem, em companhia com um outro escritor chamado Don Gossett, eles escreveram um livro. Na verdade, o Don Gossett pegou algumas coisas escritas pelo Kenyon e fez esse livro chamado Há Poder em Declarar a Palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, mas a Igreja Verbo da Vida faz parte do movimento chamado Palavra da Fé, que tem como a sua base de fé Marcos 11, 23, né? Se você
Disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar, mas crer no seu coração que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então essa é a base do movimento Palavra de Fé. Nós cremos que nossas palavras estão cheias de poder, porque o nome de Jesus traz poder a essas palavras, quando você confessa com fé. E esse livro dele, e isso na verdade deu início ao movimento, é chamado Movimento Palavra de Fé, porque foi iniciado pelo irmão Reagan nos anos 70, especialmente nos anos 70. Nos anos 50 ele pregava, mas realmente cresceu nos anos 70. Se espalhou por todo mundo, na verdade, né? Encontrou o Rema, por exemplo, está em vários países diferentes, o curso Rema. Tocou em pessoas que são influentes aqui no nosso país, como a Vanilce Milhomens, o Luciano Subirá. Foram pessoas que receberam influência do irmão Reagan em algum momento de suas vidas, não diretamente, mas através de seus escritos. E daí por isso que esse Kenyon é chamado de avô da fé, porque 100 e poucos anos atrás ele já começou a falar sobre isso. E eu queria ler para vocês a introdução do livro. O livro chamado A Poder em Declarar a Palavra de Deus, por Don Gossett, com partes escritas pelo Kenyon. E na introdução, eu quero que vocês reflitam nisso. Kenyon diz: por muito tempo, eu estive confuso a respeito do fato que na minha própria vida e na vida de outras pessoas havia uma permanente sensação de derrota e fracasso. Eu orava pelos enfermos, sabia que a Bíblia é verdade e buscava diligentemente identificar a falha. Um dia, vi em Hebreus 4,14 que temos de nos apegar com firmeza à nossa confissão. No capítulo 3 de Hebreus, descobri que o cristianismo é chamado a grande confissão. Então me perguntei, a que confissão devo me apegar? Devo me apegar à minha confissão da inerrância absoluta da Bíblia. Devo me apegar à confissão da obra redentora de Cristo. Devo me apegar à minha confissão da nova criação, de receber a vida e a natureza de Deus. Devo me apegar à confissão de que Deus é a força da minha vida. Devo me apegar à confissão de que certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças, e de que pelas suas pisaduras fui sarado. Foi muito difícil me apegar com firmeza à confissão de cura plena enquanto eu sentia dores pelo meu corpo. Acabei por descobrir que estivera fazendo duas declarações. Eu confessava a verdade absoluta da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo declarava que não estava curado. Se você me perguntasse, você crê que pelas suas pisaduras você foi sarado? Eu teria respondido, sim, eu creio. Logo em seguida, porém, eu teria dito, mas a dor ainda está aqui. A segunda declaração anulava a primeira. Na verdade, eu tinha duas declarações. A primeira de minha cura plena e redenção em Cristo. E a segunda, que a redenção e a cura não eram um fato. Então aconteceu a grande batalha que conquistou o domínio da minha declaração, quando aprendi a ter uma única confissão. Se eu declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, eu não devo anular essa confissão dizendo sim, Deus supre minhas necessidades, mas não consigo pagar aluguel, não consigo pagar a conta telefônica. A fé retém firme a declaração da palavra. O conhecimento dos sentidos retém firme a confissão das evidências físicas. Se eu aceitar a evidência física contra a palavra de Deus, anulo a palavra no que diz respeito a mim. Mas eu me apego com firmeza à minha confissão de que a palavra de Deus é verdade, de que por suas pisaduras fui sarado, de que meu Deus supre minhas necessidades. Eu retenho firme essa declaração em face das aparentes contradições, e Ele é fiel para operar o bem. Muitos crentes fracassam quando surgem as dificuldades, porque perdem sua confissão. Enquanto o sol brilha, a confissão é vigorosa, forte e límpida. Mas quando vêm as tempestades, as provas, e quando o adversário obtém vantagem sobre eles, desistem de seu testemunho. Toda vez que você declara doença, fraqueza e fracasso, engrandece o adversário acima do Pai e destrói sua confiança na palavra. Você deve apegar-se com firmeza à sua confissão, mesmo em face da aparente derrota. Você deve estudar a palavra até conhecer quais são seus direitos e então retê-los firmemente. Alguns fazem declarações sem qualquer fundamento, então o adversário os surra e açoita terrivelmente. Você primeiro tem que descobrir na palavra quais são seus direitos. Por exemplo, você sabe que ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Agora você pode fazer sua confissão. Está escrito, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Então aqui você pode fazer sua declaração. Está escrito, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, baseado nisso, você pode confessar isso. Permaneça em sua confissão em meio às dificuldades, em tempos de bonança e de tempestade. Você sabe que ela está de acordo com a palavra. Apocalipse 12:11
E agora digo eu, guardem esse versículo. Está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. É W. Kenyon. Não diz o ano. Mas eu quero que você tenha guardado mesmo esse versículo, é Apocalipse 11:11, porque diz aqui que os filhos de Deus venceram o diabo e o mundo pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho que deram. Sabe, confessar Jesus como Salvador é o primeiro passo. Para ser salvo, nós precisamos crer em nosso coração e depois falar com a boca: eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu me entrego a Jesus como meu Senhor. Não é diferente das outras coisas que estão escritas no Evangelho a nosso respeito. Todas as promessas de Deus nós recebemos pela fé, mas elas são tornadas realidades em nossas vidas quando nós as confessamos. E isso nós não podemos dissociar. A fé da confissão. Porque é quase que automático. Quando você realmente crê em alguma coisa, você fala dessa coisa. Você entende? Confessar a palavra de Deus não é ser como um papagaio, porque um papagaio consegue falar várias palavras que você ensinar a ele. Se você ensinar vários versículos ao papagaio, ele vai recitar os versículos. Mas isso, por exemplo, se o papagaio disser: eu aceito Jesus como meu Salvador 50 vezes ao dia, em nenhum momento esse papagaio vai nascer de novo. Você pode comprar um CD, olha só, um CD. Você pode comprar um CD e colocar lá no Mini System, na sua casa, o dia inteiro, uma pessoa lendo a Bíblia. Não acontece nada. Deixa eu te dizer um segredo. Não acontece nada. Agora, se você ficar ouvindo o que o Cid Moreira, por exemplo, se você ouvir o dia inteiro o Cid Moreira pregando, lendo a Bíblia, se você ouvir atentar, guardar no seu espírito e praticar e viver com base naquilo que você ouviu, aí sim acontece alguma coisa. Aí sim vem a diferença na vida. Mas botar um CD para tocar e deixar ele lá tocando, falando a palavra de Deus o dia inteiro, não acontece nada. Porque a palavra, ela tem vida em si própria. Mas ela transforma realidades quando é declarada com fé. Você consegue crer nisso? Porque hoje em dia poucos cristãos conhecem o lugar da confissão. A palavra que a gente fala hoje, quando a gente fala confessar, a gente ou confessa segredos ou confessa pecados. E isso é só uma parte do que quer dizer confissão. O cristianismo em si, ele é chamado de a grande confissão. A grande confissão é você confessar publicamente. É você ir diante de uma multidão e dizer com sua boca: eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu recebo, eu me entrego. Ele é o meu dono. Isso é confessar. Confessar é declarar alguma coisa que você está crendo. Então, se você testifica aquilo que você está crendo, que Jesus é o seu Senhor, então você vai ser salvo. Se você testifica que Jesus levou suas doenças, então você é curado. É testemunhar a verdade que você está crendo. E o papel importantíssimo que tem é porque Jesus planejou para nós uma vida em que nós tivéssemos testemunho das obras dele. Como? Primeiro, através daquilo que nós falamos. Porque se nós encontramos Jesus e dizemos que nossa vida continua a mesma, então quer dizer que tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho é novidade de vida. Quem está em Cristo é nova criatura. Então é preciso que a gente receba a plenitude do Evangelho. Falamos disso semana passada, não foi? A plenitude do Evangelho quer dizer tudo que o Evangelho traz. Gálatas 3,13 diz que nós fomos livres da maldição da lei. Então nós fomos livres da morte espiritual, nós fomos livres da doença, nós fomos livres da enfermidade, nós fomos livres do medo. Nós não recebemos espírito de medo para estarmos outra vez escravizados. Pelo contrário, não recebemos espírito de escravidão para estar outra vez atemorizado. Então nós somos testemunhas do que Jesus é e do que Ele faz em nossas vidas. Então precisamos declarar aquilo que a palavra diz que Ele já fez. Então são várias coisas. A primeira delas é que o que Deus em Cristo fez em nossas vidas. Nos salvou, nos curou, nos libertou. Segundo,
o que Ele, através da palavra e do Espírito, tem feito em nós. Precisamos também dizer aquilo que nós somos para o Pai em Cristo. Nós somos santos, somos justificados, salvos. Nós precisamos abrir nossa boca. E você não pode falar a respeito daquilo que você não sabe. Por isso que o primeiro passo é você encher-se da palavra. Não tem como você confessar algo que a palavra não diz. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber o que Jesus já fez por você. Então, que diferença faria nas nossas vidas, na vida da igreja, se nós sempre estivéssemos lembrando de 1 Coríntios 5,17, dizendo: se alguém está em Cristo é uma nova criatura. A gente dissesse sempre: eu sou uma nova criatura em Cristo, uma nova criatura. Às vezes a gente diz: ah, mas eu tenho um pavio curto. Mas meu amado, minha amada, em Cristo você é uma nova criatura. Ah, mas eu sempre fui assim. Desde que sou criança, minha mãe disse que eu tinha um temperamento forte. Mas agora você é uma nova criação. Entende? Aí as pessoas costumam dizer: ah, não, eu errei porque eu sou um pecador. Mas olha, quem está em Cristo não é um pecador justificado. Não é pobre e fraco. Não é vacilante. Não tem aquela história de: ah, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não somos apenas membros de igreja. Não somos pessoas que esquentam o banco. Nós somos novas criaturas em Cristo. E por isso não precisamos andar uma vida em pecado. Como seria na igreja, né? Como seriam as igrejas se todos abrissem a boca e dissessem: nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus? Se crêssemos naquele hino que fala que somos alvos mais que a neve. Porque em Efésios 1, capítulo 7 diz: em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas do favor de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Capítulo 1 de Efésios, versos 7 e 8. Isso quer dizer que o domínio de Satanás foi destruído, que ele perdeu o poder em nossas vidas, quando nós nos tornamos uma nova criatura. E agora o Jesus é o nosso dono, é o nosso mestre. O poder de Satanás terminou e o de Jesus começou. Doença não domina mais nossa vida. Vícios não dominam mais nossa vida, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. Isaías 41 está escrito: não tema, pois eu... Versículo 10. Não tema, pois eu sou o teu Deus. Estou com você. Não tenha medo, porque eu te fortalecerei e te ajudarei. E eu vou te segurar com a minha mão direita vitoriosa. E muitas vezes a gente anda com medo das coisas porque esquece desse versículo. Um outro poderosíssimo que está em Romanos, que a gente vê às vezes em caminhão, vem adesivo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine todos os dias você acordar e dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Em Isaías também está escrito que nenhuma arma forjada prosperará contra nossas vidas. Deus é o meu Senhor, a quem eu temerei. E eu conheço gente que não sai de casa porque tem medo de assalto. Meu querido, joga o medo fora, porque é uma prisão. Confesso que a palavra de Deus diz. 1 João 4,4 está escrito: filhinhos, vocês são de Deus e venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então você precisa falar destemidamente: Deus está em mim agora. O Senhor de toda a criação está em mim. E que confissão maravilhosa essa é. Aí você tem coragem para enfrentar a vida. Aí você vai saber que maior é aquele que está em você do que qualquer coisa que exista no mundo contra você. Se você está diante de perigo, você tem Deus dentro de você. Se você está diante de perseguição, você tem Deus dentro de você. Se você está diante de contas que parece que você não vai conseguir pagar, você precisa dizer corajosamente: maior aquele que está em mim. Eu vou trabalhar e vou prosperar, porque Deus é a minha provisão. Você diz com certeza, você diz com alegria o que está escrito no Salmo 23, no versículo 5: o Senhor prepara para mim um banquete na frente dos meus inimigos. Ele me honra e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí você pode dizer: estou cheio de alegria e vitória, porque Deus está no comando. Ele está lutando as minhas batalhas. Você não fica com medo das circunstâncias, porque você pode tudo naquele que te fortalece, como está escrito em Filipenses 4,13. Porque Deus não é somente sua força, mas Ele também está ao seu lado. Ele é a sua salvação, então a quem você vai temer?
Ele coloca luz sobre os problemas da vida para que você possa agir com inteligência. Deus da nossa salvação, nosso livramento de qualquer laço que Ele tente colocar em nossas vidas, o Senhor nos livra. Afinal, o Salmo 91 não diz isso? O Senhor é meu forte e refúgio, de que eu terei medo? Para os montes vou erguer o meu olhar, porque o meu socorro vem de lá. Deus vem para me ajudar, e Ele não permitirá que nenhuma pedra, que eu não tropece em pedra alguma. Não tenha medo, porque Deus está conosco. Deus está contigo, então não seja levado pelo medo. Confesso o que a palavra diz. Às vezes a angústia vem bater do nada em nossas vidas. A gente pode simplesmente aceitar a angústia e andar angustiado, ou a gente pode declarar o que a palavra de Deus diz. Você tem que declarar que você tem a redenção que Deus planejou, que você é uma nova criatura e hoje Jesus é o autor e consumador da nossa salvação, que nós somos hoje justificados por Deus e que isso nos permite estar na presença dEle como se nunca tivéssemos pecado. Não somente nos foi dada a justificação, mas também nós temos hoje uma justiça dentro de nós, e nós temos que falar isso. Recebi a sua natureza, a sua nova vida e a vida de Deus, e isso me torna justo, assim como Ele é justo. Temos que falar isso. Temos que ter ousadia de ler, crer e declarar. E por mais que às vezes a gente não esteja crendo plenamente naquilo, declarar é um passo importante, porque você começa a falar e você começa a ter mais certeza daquilo que você fala. Sabe, um segredo que Deus deu para Josué foi justamente esse: não deixa esse livro sair da tua boca, Josué. Ou seja, não para de falar o que está escrito na palavra, não para de declarar o que está escrito na palavra. Então quando você fala a palavra de Deus, isso te dá ousadia, edifica a sua fé, você fica mais certo de quem você é em Deus. Então tem que dizer: eu sou um ramo que estou junto da videira verdadeira, e por isso eu produzo fruto, porque a vida de Deus flui e me transforma, me dá plenitude de vida. Eu consigo amar, porque Deus derramou o seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo que mora em mim. Você pode dizer com alegria: o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque ele não é mais senhor da minha vida. As circunstâncias não podem me manter preso, nem me manter inútil no mundo, porque eu não tenho somente a vida de Deus em mim, mas também tenho o seu Espírito. E essa é uma promessa que nós recebemos de Jesus, que Ele é o nosso penhor, lembra? E esse mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos vai vivificar o meu corpo. A nossa confissão tem que concordar com o que Jesus disse aos seus discípulos, dizendo: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai te dar, para que sua alegria seja completa. Então diga: tudo que eu pedir ao meu Pai em nome de Jesus, Ele vai me dar, para que minha alegria seja completa. E a gente brinca às vezes na igreja quando lê esse versículo, porque a palavra ali que está escrita é tudo. E tudo quer dizer o quê? Tudo quer dizer tudo. Se tiver uma coisa que não seja, já não é tudo. Então é tudo. Tudo que nós usarmos o nome de Jesus para receber em nosso favor, em favor de outras pessoas, Ele vai nos dar. Temos que falar essas palavras. Jesus disse uma vez que em seu nome expulsaríamos demônios. Então precisamos crer nisso e precisamos dizer: demônio, saia em nome de Jesus. Ele também falou que se nós colocássemos as mãos nos enfermos, eles ficariam curados. Então temos que saber que nossas mãos são ferramentas de bênçãos que Deus usa aqui na terra para curar pessoas. Nós temos que fazer das nossas palavras, temos que fazer das palavras de Deus as nossas palavras. E essas palavras têm poder para destruir a morte, para desfazer as obras do diabo. Muitas vezes Jesus curou as pessoas não por um toque, muitas vezes por uma palavra. Quando o centurião chegou e disse: mestre, não sou digno que entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Jesus disse: nem Israel eu vi fé como essa. O homem entendeu o poder que há em Deus e na sua palavra. Nós precisamos nos agarrar à nossa confissão de fé
e declarar exatamente aquilo que queremos ver acontecendo com os nossos olhos. Romanos 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o coração, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então essa é uma questão que nós precisamos ter consciência sempre. Nosso tempo já acabou, mas eu tenho coisa para falar, então vou falar. Muitas vezes as pessoas andam fracas, os cristãos andam em derrota porque eles não estão falando o que Deus diz. Encontra um crente na rua e pergunta: como está a vida, irmão? Eita, é só batalha, é só tribulação, só guerra. Sei de um que uma vez disse: estou botando o diabo para correr. É mesmo, rapaz? Fazendo o que eles? Eu correndo na frente e ele atrás de mim querendo me pegar. Esse daí não tá certo não. A gente tem que botar o diabo para correr. Como? Chegando no lugar e expulsando ele. Porque Jesus disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. Então a gente tem que chegar no inferno metendo o pé na porta e tirando as pessoas lá de dentro, resgatando aqueles que estão indo a caminho da perdição através da pregação do Evangelho. Então nós precisamos saber o que está escrito na palavra. Nós precisamos substituir os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. E aí vem um terceiro passo: nós precisamos falar aquilo que Deus fala. Nós precisamos confessar a palavra de Deus. Como já disse várias vezes, mulher, se o seu marido está bebendo e você encontra ele pelas calçadas caído, não diga: este é um bêbado. Não diga: este é um miserável. Diga: este é um homem livre, este é um homem de Deus, este é um pregador do Evangelho. Se o seu filho está indo às drogas, não diga: este é um drogado, este é um perdido. Diga: este meu filho é uma bênção, este meu filho é um pregador do Evangelho, este meu filho é um exemplo de filho. Não diga o que os seus olhos veem, porque quando a gente abre a boca para dizer o que os olhos veem, a nossa fé fica sufocada, ela fica no cativeiro e não cresce, e não é exercida. Mas quando nós baseamos a nossa fé na palavra de Deus e falamos o que a palavra de Deus diz, então a nossa fé é edificada, ela cresce e ela nos dá a capacidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua fé nunca vai além daquilo que você falar com sua boca. Você pode ler a Bíblia o dia inteiro, de capa a capa, e eu conheço pessoas que leem a Bíblia sempre, mas que são incrédulas. Precisamos falar o que a palavra de Deus diz. Precisamos dizer o que Jesus fez e faz por nós até hoje. E aí você não vai ter medo mais de doença, de falta de nada. Precisamos o tempo todo, irmãos, estar cientes do que Deus fez. A nossa vida tem que ser um testemunho do que Jesus faz. E assim, nós vamos conseguir anunciar ao mundo de que Jesus é real, de que Jesus salva, de que Jesus está vivo. Quando vivermos por fé, diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós nunca vamos realmente experimentar se nós não declararmos isso. Sou mais que vencedor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra que recebemos. A colocaremos em prática e nossa vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus.